65ª sessão ordinária, 27 de maio de 2020, às 16 horas e 27 minutos. Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Solicito a vereadora Neiva Hernandes que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 127, versículos 1 a 5. Deus dá vida aos seus amigos. Cântico das subidas de Salomão. Se Javé constrói a casa, em vão labutam os seus construtores. Se Javé não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas. É inútil que vocês madruguem e se atrasem para deitar, para comer o pão com duros trabalhos. Aos seus amigos, ele o dá enquanto dormem. A herança que Javé concede são filhos. Seu salário é o fruto do ventre. Os filhos da juventude são flechas na mão de um guerreiro. Feliz o homem que enche sua aljava. Não será derrotado nas portas da cidade, quando litigiar com seus inimigos. Palavras do Senhor. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das seguintes atas. Ata da 60ª sessão ordinária e ata da 19ª sessão extraordinária. Desculpa, ata da 64ª sessão ordinária e 19ª sessão extraordinária. Ofício Regov JD, número 596/2020, referente ao informe da Caixa Econômica Federal sobre o bloqueio nas contas vinculadas no âmbito do Programa Planejamento Urbano, encaminhado aos senhores vereadores via e-mail. Ofício Regov JD, número 598/2020, referente ao informe da Caixa Econômica Federal sobre bloqueio nas contas vinculadas no âmbito do Programa Planejamento Urbano, encaminhado aos senhores vereadores via e-mail. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 017/2020. Projeto de Lei Complementar 017/2020. Autor, Executivo Municipal. Dispõe sobre: institui o Fundo de Crédito Emergencial do município de Franco da Rocha, criado no contexto das medidas para o enfrentamento econômico da pandemia do vírus Covid-19 e da outras providências. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 011/2020. Projeto de Lei 011/2020. Autor, Executivo Municipal. Dispõe sobre: altera dispositivos da Lei 594/2006, de 16 de outubro de 2006, que trata da reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Franco da Rocha, criado pela Lei Municipal 609, de 11 de novembro de 1993, alterado pela Lei Municipal 433/2004, que dispõe sobre a criação do Serviço Municipal de Previdência Social, o SEPREV, e institui o Sistema de Previdência Social dos funcionários públicos de Franco da Rocha, tendo em vista a Emenda Constitucional 47
julho de 2005. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 029/2020. Projeto de lei 029/2020. Autor, Executivo Municipal. Dispõe sobre, altera dispositivos da Lei 1428/2019. O projeto em questão será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para a realização de audiência pública. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 031/2020. Projeto de lei 031/2020. Autor, vereador Emerson Gêmeos e demais vereadores. Dispõe sobre a jornada de trabalho dos cargos de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro, e da outras providências. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 065/2020. Indicação 065/2020. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal recapeamento asfáltico na Rua Diadema em toda a sua extensão no bairro do Lago Azul. Vereador Júnior do Sindicato. Coloque em votação. Favorável. Mudou? Não, já tem. Para aí, criança. Por favor. Pediu? Pode deixar. Falando aqui e depois uma olhando aqui. Robôs? Então só na... Tá ruim, né? Tá, fechou. Tá ruim mesmo. Não, vai tirar foto. Pode deixar. Aprovada por unanimidade. Passa a palavra agora ao expediente.
Passa a palavra para a ordem do dia. Sexagésima quinta sessão ordinária, 27 de maio de 2020, às 16 horas e 39 minutos. Declaro reaberto a presente sessão. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do edital número 009/2020. Edital 009/2020. Alexander dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Franco da Rocha, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber aos senhores vereadores e ao público em geral que, de conformidade com as alíneas A e S do inciso 1º do artigo 31 do Regimento Interno da Casa em vigor, organizou a seguinte ordem do dia para a 65ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 27 de maio, quarta-feira, às 15 horas. Primeira discussão e votação do projeto de lei 023/2020, de autoria do vereador, segundo secretário, Alexandre Aparecido da Cunha, dispondo sobre normas para a denominação de próprios municipais. Primeira discussão e votação do projeto de lei 026/2020, de autoria do vereador vice-presidente Pablo Cunha, dispondo sobre concede a isenção ou remissão de tributos municipais aos contribuintes impactados pelas medidas de combate à crise do coronavírus, Covid-19, e da outras providências. Primeira discussão e votação do projeto de lei 027/2020, de autoria do vereador, primeiro secretário Marcos Roberto Soares de Andrade e demais vereadores, dispondo sobre medidas de enfrentamento, combate e funcionamento dos estabelecimentos comerciais em tempos da doença respiratória coronavírus, Covid-19, previstas na Lei Federal 13.979/2020 e decretos presidenciais 10.282/2020 e 10.344/2020 e da outras providências. Primeira discussão e votação do projeto de lei 028/2020, de autoria do vereador primeiro secretário Marcos Roberto Soares Andrade e demais vereadores, dispondo sobre a elaboração de estudo prévio de impacto da vizinhança, EIV, dos empreendimentos e atividades privadas ou públicas em área urbana e da outras providências. Câmara Municipal de Franco da Rocha, data supra, Alexander dos Santos, presidente. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento de urgência número 011/2020 e 012/2020. Requerimento 011/2020. Senhor presidente, requeremos à mesa, nas formalidades regimentais, ouvido o douto plenário, que seja incluído na ordem do dia da presente sessão ordinária, a fim de ser deliberado em regime de urgência em única discussão e votação, o seguinte projeto: projeto de lei 031/2020, de autoria do vereador Emerson Nunes Pereira e demais vereadores, dispondo sobre a jornada de trabalho dos cargos de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro,
e da outras providências. Plenário, vereador Gilson Gabriel da Rosa, 27 de maio de 2020. Votação em bloco dos requerimentos. Senhores vereadores, vamos voltar aí, por favor. Favorável. Deixa eu ver aqui. O 11 é do Gêmeo. Ah, Teve uma questão aqui que o Alex vai acabar de ler aqui o 12. Ele leu o 11, vai ler o 12, mas a votação é a mesma, tá? requerimento 012/2020. Senhor presidente, requeremos à mesa, nas formalidades regimentais, ouvido o douto plenário, que os projetos de lei constantes na ordem do dia da presente sessão ordinária sejam deliberados em regime de urgência em única discussão e votação. Projeto de lei 023/2020, de autoria do vereador Alex do Posto, dispondo sobre normas para a denominação de próprios municipais. Projeto de lei 026/2020, de autoria do vereador Pablo Cunha, dispondo sobre concede a isenção ou remissão de tributos municipais aos contribuintes impactados pelas medidas de combate à crise do coronavírus, o Covid-19, e da outras providências. Projeto de lei 027/2020, de autoria do vereador Marcos Roberto Soares de Andrade Quinho e demais vereadores, dispondo sobre as medidas de enfrentamento, combate e funcionamento dos estabelecimentos comerciais em tempo da doença respiratória coronavírus, previstas na Lei Federal 13.979/2020 e decretos presidenciais 10.282/2020 e 10.344/2020 e da outras providências. Projeto de lei 028/2020, de autoria do vereador Quinho, dispondo sobre a elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) dos empreendimentos e atividades privadas ou públicas em área urbana e da outras providências. Plenário, vereador Gilson Gabriel da Rosa, 27 de maio de 2020. O Alex, falta você só, Alex, votar nesse projeto, no requerimento. Aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 031/2020.
Projeto de Lei 031/2020. Vereador Emerson Gêmeos e demais vereadores. Dispõe sobre a jornada de trabalho dos cargos de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiros e da outras providências. Solicito os pareceres verbais dos membros das comissões. Presidente, questão de ordem. Eu queria, antes de colocar para passar para as comissões, fazer uma proposta de uma emenda nesse projeto verbal. Eu queria que fosse incluso também os cargos de técnico de laboratório, que hoje é de 40 horas semanais para 30 horas. E gostaria de propor essa emenda aí. Não, tem o técnico aqui que é da antiga Rubens, por exemplo, que eu lembro de Rubens mais alguns, eles trabalham 40 horas. E no Estado é 20 horas. E aqui pelo menos a gente igualar com os técnicos de enfermagem. Gostaria de propor essa emenda aí. Vai porque o projeto dele já é para isso mesmo. Para diminuir de 40 para 30 horas semanais. Então, eu gostaria de colocar em votação a emenda do vereador Quinho para dar continuidade ao projeto, ok? Vou pedir para o vereador e o nosso primeiro secretário que faça a chamada nominal e vocês votem verbalmente sobre essa emenda do vereador. Pablo Cunha. Favorável à emenda. Emerson Gêmeos. Favorável. Júnior Sindicato. Favorável à emenda. George dos Santos. Favorável à emenda. Josineto. Favorável à emenda. Eric Valim. Favorável. João Bandeira. Favorável. Alex do Posto. Favorável à emenda. Quinho, favorável à emenda. Ney Hernandes. Favorável. Emenda aprovada. Agora eu solicito os pareceres verbais dos membros das comissões. Comissão de Constituição e Justiça. Eric Valim. Favorável. Alex do Posto. Favorável. Ney Hernandes. Favorável. Sistematização e Redação. Emerson Gêmeos. Favorável ao projeto. Júnior do Sindicato. Favorável. Quinho, favorável. Peraí. Saúde, Assistência e Previdência Social. Júnior do Sindicato. Favorável. Emerson Gêmeos. Favorável. George dos Santos. Administração Pública Municipal e Relações do Trabalho. Emerson Gêmeos. Favorável ao projeto. George dos Santos. Favorável. E Pablo Cunha. Favorável. Solicito aqui ao meu primeiro secretário que faça agora a chamada nominal dos membros das comissões para aprovação, para o projeto agora. A comissão aprovou agora a emenda. Agora eu quero passar para aprovar o projeto. Ok? Comissão de Constituição e Justiça. Eric Valini. Favorável. Alex do Posto. Favorável. Ney Hernandes. Favorável. Sistematização e Redação. Emerson Gêmeos. Favorável ao projeto. Júnior do Sindicato. Favorável. Quinho, favorável. Saúde, Assistência e Previdência Social. Júnior do Sindicato. Favorável. Emerson Gêmeos. Favorável. George dos Santos. Favorável. Administração Pública Municipal e Relações do Trabalho. Emerson Gêmeos. Favorável ao projeto. George dos Santos. Favorável. Pablo Cunha. Favorável. Coloque em discussão. Quero discutir, presidente.
Boa tarde, presidente. Em nome do presidente, eu cumprimento todos os meus amigos, vereadores e o público presente. Só queria falar uma coisa. Bater palmas para parabenizar, em diante, em preciso de ação. Apresentando esse projeto em forma de respeito e gratidão a todos os profissionais da saúde. Peço o voto a todos e agradeço aí, presidente, por esse projeto. Obrigado, vereador. Passa a palavra agora ao vereador Quinho Andrade. Presidente, eu vou discutir daqui mesmo, tá? Ok? Eu quero primeiramente desejar boa tarde a todos os presentes. Quero agradecer minhas duas amigas ali do sindicato, que está aqui presente, vai acompanhar aqui a nossa sessão hoje. Eu quero, Emerson, parabenizar a sua iniciativa nesse projeto muito bacana. Eu sou suspeito para falar, porque sou da área da saúde, e é um projeto que é de grande relevância para o pessoal da saúde, porque eles trabalham muito, ganham pouco e tem menos reconhecimento ainda, né? Hoje eu vejo muita gente aí batendo palma para a enfermagem, isso e aquilo. Antigamente ninguém nem ligava, né? Hoje todo mundo está precisando, então tem muita gente batendo palma, mas só bater palma não resolve. Então eu achei interessante isso daí. Essa emenda que eu fiz aqui também, porque a gente trabalha, o pessoal do técnico de laboratório tem lugar que trabalha 20 horas, outros lugares 30 e aqui 40. É uma coisa que não é dessa gestão, das gestões passadas, porque antigamente trabalhava 20 horas ou 30 horas. Aí, em governos passados, aumentaram a carga horária. Eu não acho justo isso daí, e além de ter aumentado a carga horária, não aumentaram o salário. Pelo contrário, teve percas salariais. Então, eu acho que, se não podemos corrigir essa perca salarial, então que pelo menos a gente corrija essa carga horária. Beleza? Então, a minha emenda é mais por isso, e mais uma vez, parabéns. E gostaria de pedir o voto de todos aí, para votar, que isso é muito importante para o pessoal da saúde, principalmente da enfermagem, e dos técnicos de laboratórios também. Muito obrigado. Senhor presidente, queria discutir também, se o senhor me permite daqui. Com a palavra ao vereador Jorge. Quero cumprimentar o presidente e, na pessoa do nosso presidente Alex Caixa, cumprimentar todos os vereadores e ao público presente. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Aqui eu quero dizer da felicidade do vereador Emerson Gêmeos, consubstanciado com os demais vereadores e com a emenda apresentada pelo vereador Quinho, dizer que é muito interessante a gente estar apresentando um projeto dessa natureza, porque neste momento de pandemia as pessoas batem palma, mas palma não paga a conta, nem paga mercado, e nem leva sustento para os seus filhos. Nesse sentido, um projeto dessa natureza apresentado neste momento, isso é a melhor forma de reconhecer os profissionais que estão na frente de combate da pandemia, e é um momento propício para reconhecer aqueles que têm dado o melhor de si, por que não dizer, o que ele tem de mais importante, que é a sua vida, colocando em risco a sua vida para salvar a vida de muitos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por este momento, estar vivenciando aqui na Câmara Municipal de Franco da Rocha, e da minha felicidade de poder estar aqui para votar projetos dessa natureza. Eu gostaria que todos os projetos que fossem apresentados nesta casa fossem com essa visão de sabedoria, de inteligência, de competência, que foi apresentado com a felicidade dos vereadores que consubstanciaram a matéria. Fico feliz porque muitos dizem que os vereadores não produzem, mas se eles estivessem acompanhando esta casa e o que tem feito por esta cidade, e o que tem feito pensando na melhoria, na qualidade de vida das pessoas, e que tem um sentimento daqueles que estão no fronte de batalha, porque nós já estivemos. Não é à toa que o vereador Alex do Posto foi contaminado, e eu creio que é por estar no fronte de batalha. Eu quero dizer que fazer parte desta casa e deste sentimento popular, eu passarei para a história de Franco da Rocha como alguém que fez o que gostava de fazer. Então, meus amigos, eu voto essa matéria com a felicidade de poder estar votando com o coração realizado,
de poder contribuir com a classe que tem dado a sua vida pela vida das pessoas. Eu quero dizer parabéns a vocês, vereadores, que propuseram a matéria, e parabéns aos demais vereadores, a todos nós que vamos votar a referida matéria. Eu creio que será uma matéria que terá o voto da unanimidade. Muito obrigado e vamos em frente. Obrigado, vereador. Solicito. Coloco em votação. Favorável. Parabéns, dona Neide. Aprovado por unanimidade, decreto nessa data como autógrafo 037/2020. Decretado, né? Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 023/2020. Projeto de Lei 023/2020. Autor, vereador Alex do Posto. Dispõe sobre normas para denominação de próprios municipais. Solicito pareceres verbais dos membros das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Eric Valini, Alex do Posto, Favorável. Ney Fernandes. Favorável. Sistematização e Redação, Emerson Gêmeos, Favorável. Júnior do Sindicato, Favorável. Quinho, favorável. Defesa e Preservação da Cidadania, Iniciativa Legislativa Popular Municipal, Ney Fernandes, Favorável. João Bandeira Favorável. e Josineto. Favorável. Coloca em discussão. Eu vou discutir. Alex do Posto com a palavra. Inscrição para quê? Quero cumprimentar aqui em nome do presidente Alex Caixa, os demais colegas edis. Cumprimentar aqui a Grace, nossa amiga aqui da empresa aqui da informática. Obrigado. A Regis e acho que o Hugo está aí presente. E as meninas aqui acho que são do sindicato, né? Obrigado pela
e a gente faz aquela homenagem com a denominação de miradouro, como eu falei, ou lugar público. Então a gente tem a escola aqui no Pretório que leva o nome do senhor José Parada. Já teve uma vez que foi até eu que dei a denominação do migrador, eu não lembro o que foi, e uma pessoa fez um comentário, né? Você tem que homenagear a pessoa quando ela está viva, né? Depois que morreu não adianta mais nada, tal. E apareceu uma pessoa para fazer uma homenagem de um espaço, que essa pessoa trabalhou lá mais de 30 anos nesse lugar, se aposentou lá, que é dentro do Juqueri, e hoje vai funcionar um equipamento da prefeitura. Então, eu quis colocar o nome dessa pessoa nesse equipamento. É uma pessoa que, por isso que a gente está colocando aqui normas para denominação de próprios municipais. Para ser colocado o nome, eu, juntamente aqui com o departamento jurídico da Câmara, a gente pesquisou de que maneira que foi feito ali o nome do José Parada na Escola do Pretório. Então, tem os critérios para ser colocado, né? A gente vai colocar qualquer pessoa que está no auge aí da vida aí, colocar o nome em algum lugar. A pessoa tem que ter lá o critério, né? Tem que ter mais de 80 e poucos anos, nunca teve nenhum tipo de problema com a justiça e também não corre esse risco de vir a ter algum problema aí judicial, né? Então, eu gostaria do apoio dos colegas aqui para aprovarem esse projeto, para eu poder dar um nome a um espaço aqui público que será inaugurado, era para ser em breve aí, mas a gente vai inaugurar esse espaço. Eu quero colocar o nome dessa pessoa, que nesse mesmo lugar a pessoa teve toda a sua carreira lá, até a sua aposentadoria. Hoje está beirando os 90 anos da pessoa. Eu acho que é uma justa homenagem a essa pessoa. Tá bom? Então, espero a colaboração de todos aí no apoio a esse meu projeto. Senhor presidente, gostaria de debater. Boa tarde, mais uma vez. Eu tenho preocupação com relação ao projeto dessa natureza, porque eu venho de uma região que lá nós temos Antônio Carlos Magalhães, deu nome a bairros, a cidade, com eles vivos. Eu venho de uma região que a família Melo, Fernando Collor de Melo e outros, você passava pelas ruas dos bairros. Eu venho de uma região que o Benedito Bentes, ou o bairro do Bio, sempre era dado o nome a bairros da pessoa viva, com o objetivo claro de fazer uso político do nome e de elevar sempre o nome das pessoas. Esse é projeto que se ressalva, mesmo que a pessoa seja merecedora. A Constituição de 88 vedou esse tipo de projeto justamente para combater os abusos que vinham acontecendo no país inteiro. Dos coronéis, das pessoas que detenham o poder do voto, colocar o nome, por exemplo, Franco da Rocha. Tem alguma rua do Manuel da Silva? Talvez não. Mas tem dos nomes que compuseram e que compuseram a política por longos anos. Tem Seleguim, tem Hernandes, mas é necessário a gente
entender que não só são os políticos que fazem parte da história de Franco da Rocha. E o medo de se colocar, ou a preocupação de não se colocar pessoas vivas, é de não fazer o uso político da imagem da pessoa enquanto ela pode influenciar no voto de outras pessoas. Quando se vota, por exemplo, um projeto de natureza de uma pessoa de renome, para dar o nome de uma entidade, é com o objetivo claro de interferir no resultado eleitoral. Isso nós temos que combater, mesmo que sabendo que isso pode beneficiar esse ou aquele político. Esse tipo de sentimento é um sentimento republicano, que deve estar acima dos interesses individuais e pessoais. A impessoalidade deve ser a marca que deve permear as relações políticas no nosso país e, por que não dizer, na nossa cidade de Franco da Rocha. Entrei na política para combater esta prática nefasta de coronéis da política, mas parece que cada vez que eu combato, isso ressurge de novo o debate cotidiano. Portanto, continuo no mesmo sentimento de quando eu tinha apenas 18 anos de idade e coloquei a minha vida a serviço da política para mudar a política e para construir um novo tempo. E construo a cada dia combatendo esse tipo de projeto. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, vereador. Votação. Favorável. Senhores vereadores, vamos voltar aí, vai.
tivemos aqui 4 votos sim, 4 abstenção e 2 votos não. Então o projeto se encontra aprovado, como a gente considera a maioria simples, por 4 votos favoráveis. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 026/2020. Projeto de Lei 026/2020. Autor, vereador Pablo Cunha. Dispõe sobre: concede a isenção ou remissão de tributos municipais aos contribuintes impactados pela medida de combate à crise do coronavírus Covid-19 e da outras providências. Solicito os pareceres verbais dos membros das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Eric Valini. Presidente, questão de ordem, eu queria pedir um parecer em separado desse projeto como líder do governo. E lá, prefeito. Ok, vereador. Aceito o pedido. Obrigado, presidente. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 027/2020. Projeto de Lei 027/2020. Autor, vereador Quinho e demais vereadores. Dispõe sobre medidas de enfrentamento, combate e funcionamento dos estabelecimentos comerciais em tempos de doença respiratória, o coronavírus Covid-19, previstas na Lei Federal 13.979/2020 e decretos presidenciais 10.282/2020 e 10.344/2020 e da outras providências. Solicito os pareceres verbais dos membros das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Eric Valini. Favorável. Alex do Posto. Favorável. Ney Fernandes. Favorável. Sistematização e Redação, Emerson Gêmeos. Favorável. Júnior do Sindicato. Favorável. Quinho, favorável. Saúde, Assistência e Previdência Social, Júnior do Sindicato. Favorável. Emerson Gêmeos. Favorável. George dos Santos. Favorável. Coloca em discussão.
Coloca em votação. Favorável. Aprovado por unanimidade, decretado nessa data com autógrafo 040-2020. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 028-2020. Projeto de Lei 028/2020. Autor, vereador Quinho Andrade e demais vereadores. Dispõe sobre a elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança EIV dos empreendimentos e atividades privadas ou públicas em área urbana e da outras providências. Solicito os pareceres verbais dos membros das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Eric Valini. Favorável. Alex do Posto. Favorável. Ney Fernandes. Favorável. Sistematização e Redação, Emerson Gêmeos. Favorável. Júnior do Sindicato. Favorável. Quinho Favorável. Favorável. Obras e Serviços Públicos, Urbanismo e Infraestrutura Municipal, Josi Neto. Favorável. Júnior do Sindicato. Favorável. Quinho Favorável. Coloque em discussão. O autor vai discutir? Com a palavra o vereador Quinho Andrade. Boa tarde novamente. Esse projeto aqui que eu estou propondo é um projeto que, como nós sabemos, nossa cidade ela vem evoluindo e crescendo muito nos últimos anos. E com isso ela acaba atraindo investidores, tanto comercial, industrial, como também moradias, principalmente moradias verticais, né? São apartamentos, prédios em geral. Mas a gente também aqui como vereador, político, prefeito e as demais autoridades aqui da cidade, a gente tem que ter uma certa responsabilidade com esse crescimento, porque um crescimento desordenado, ele acaba atrapalhando o desenvolvimento da cidade, acaba atrapalhando um bairro, tanto na questão de saúde, de educação, de saneamento básico, asfalto e mobilidade urbana. Então, eu acho interessante todo tipo de empreendimento que for ter na nossa cidade, que ele seja bem fiscalizado e colocado em estudo. Não só o impacto municipal que vai trazer para a cidade em si, mas eu falo regional, principalmente nos bairros. Então, eu estou propondo esse projeto aqui para quê? Para que a gente possa estar chamando, convidando os moradores, os comerciantes daquela área onde vai ter esse impacto desse projeto. Então, eu acho importante a gente discutir
antes de se implantar e de se aprovar até. Eu sei que já tem muitos projetos aí que já foram aprovados, mas eu acho que ainda dá tempo, porque não começou ainda, eu acho que a gente ainda tem tempo da gente chegar a discutir, porque o impacto naquele local não é um impacto temporário, é permanente. E se você deixa construir um prédio, uma empresa, um mercado de grande porte num local que não comporta, aquela região que às vezes era tranquila, sossegada, que o povo vivia de boa, na paz, tinha uma mobilidade urbana tranquila, ela pode acabar perdendo isso. Perdendo isso, deixa de ser interessante e a cidade começa a ficar desordenada. Então, acho que a gente tem que ter responsabilidade no crescimento da cidade. É bom, mas tem que crescer ordenadamente. Desordenada não dá para aceitar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Passa a palavra agora ao vereador Pablo Cunha. Quero cumprimentar aqui o presidente Alex Caixa, primeiro secretário Quinho, segundo secretário Alex do Posto, meus amigos vereadores João Bandeira, Eric Valini, Josi Neto, George Júnior e Emerson Gêmeos. Na pessoa aqui da Grace, que está nos assessorando aqui hoje, cumprimento aqui todos os funcionários da Câmara Municipal, público presente e aqueles que nos acompanham também pela web TV Câmara, né? Vim aqui, Quinho, só para parabenizar você pelo projeto. É um projeto muito importante. A gente estamos tratando aqui da questão das empresas que se instalam no município, para verificar o impacto dessas empresas instalar numa área que é uma área que é urbana. Mas eu quero também abrir aqui uma discussão com vocês todos aqui, para a gente começar também a avaliar os loteamentos que estão sendo construídos em Franco da Rocha. Você constrói-se um loteamento, mas sem verificar nenhuma estrutura se o bairro tem. Hoje, só pelo que eu estou sabendo aqui, está construindo um prédio na Paradinha, está construindo um loteamento novo perto do Portal das Alamedas, chamado Vila Real, está construindo diversos loteamentos. E minha preocupação é o quê? Moradia é importante, sem dúvida nenhuma é importante ter moradia, mas não é só pessoa que mora em Franco que vai morar naquele local. Vai vir pessoas de fora morar naquele local. Aí nós temos hoje aqui no Franco da Rocha salas de aula cheia, governo do estado que não investiu ainda em nenhuma escola estadual, superlotada, problema na saúde a gente tem, sempre cheio, as unidades básicas, a UPA. Então nós temos que pensar em crescer ordenadamente, como o Quinho acabou de dizer. Então, Quinho, quero só parabenizar, já é o início aqui na questão das empresas, isso, aquilo, e parabenizar você pela iniciativa do projeto, Quinho. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pablo. Com a palavra agora o vereador George Santos. Mais uma vez fazendo uso deste microfone para parabenizar o vereador Quinho pela iniciativa. Eu creio que esse projeto, ele traz todo um conceito do Estatuto das Cidades, que justamente é uma matéria importante do ponto de vista de como vai ser construída a nossa cidade. Nós precisamos pensar na cidade, porque pensar na construção de um prédio, na construção de um loteamento, e nós estamos pensando em trazer pessoas para morar em Franco da Rocha, mas é necessário que nós possamos pensar também como dar condições de dignidade para se residir nessa cidade. Evidentemente, esse sentimento da Câmara Municipal de pensar no futuro da nossa cidade, isso é o que certamente vai ficar como marca para aqueles que nos assistem pela TV Câmara, que vai acompanhar as nossas falas aqui, o nosso sentimento verdadeiro, por construir uma cidade mais humana e que todos tenham condições dignas de vivenciar uma qualidade de vida digna em Franco da Rocha. Quando nós pensamos um projeto dessa natureza, podemos pensar se esse empreendimento ou se aquele empreendimento deve ser feito ou não em Franco da Rocha. Nós precisamos discutir, fazer audiências públicas, para que nós possamos pensar se é importante nós construímos habitação como 1.160 apartamentos que foi construído no Bandeirantes, que tinha uma função de ser, e eu creio que aquela construção foi importante.
Se é importante, por exemplo, fazer o Coliseu, que vai ser construído na Vila Bela, um ponto de desenvolvimento econômico, porque ali já foi alguns empreendimentos, como o Rossi, já foi o posto de gasolina, já tem o INSS, ali virou um centro comercial. Mas é necessário nós também pensarmos como melhorar as vias públicas, como melhorar a UBS, as escolas, as EMEBs, como dar essa estrutura. Porque não basta apenas pensar como pensavam os políticos de outrora, os políticos do passado, o político velho da política velha, que só pensava em fazer loteamento sem asfalto, sem água, sem esgoto. E eu quero dizer, Quinho, que essa nova geração que está governando o Franco da Rocha, ela pensa em estruturar uma cidade para que seja modelo, para que possamos, em vez de morar em Jundiaí, nós temos orgulho de morar em Franco da Rocha, porque é uma cidade que deve pensar grande, e esse é o sentimento que eu tenho, essa Câmara tem pensado grande. Se o Executivo disse que pensou grande, eu quero dizer que os nossos pares, os nossos 11 vereadores têm pensado grande por Franco da Rocha. E essa conexão de sentimentos e de visão é o que nos faz ser propulsores de uma ideia que vai tornar essa cidade cada vez mais desenvolvida. Por isso, justifica-se em todo instante matéria dessa natureza, e eu não poderia dizer diferente. Matéria desse jeito, eu voto sim, com um sorriso nos lábios. Obrigado. Obrigado, vereador. Passa a palavra agora ao vereador João Bandeira. Eu queria cumprimentar o senhor presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, demais colegas, nobres vereadores, público presente, também o público de casa, com uma boa tarde. Obrigado pela audiência, pela presença. Eu queria aqui também estar solidário aí com o nobre colega vereador Quinho, porque causa um impacto mesmo esse tipo de construção, porque eu tenho ali na Avenida Itararé, vai sair uma construção ali acho que vai ser prédios ali, né, em frente à Fava, né? Em frente à Fava. E eu tenho ali uma pessoa que me procurou, ele mora ali, uma daquelas últimas casas que vai até aquele terreno, né? O que acontece? Ele pediu autorização para ligar o esgoto ali para a casa dele pela rua de baixo, que tem um esgoto pela rua de baixo. E a prefeitura informou ele que ele tem que procurar o engenheiro da obra para autorizar. Que eu saiba, eu acredito que os vereadores também sabem, que quem concede autorização para ligação de água e esgoto é a prefeitura que tem que dar um ofício. E então, nesse caso aí, mandaram ele procurar o engenheiro da obra. Será que um engenheiro que é particular vai dar uma autorização para a Sabesp fazer uma ligação de esgoto? Eu acho que tem algum erro aí nesse ponto, né? Nesse ponto tem um erro, porque ele fez o pedido, tem o requerimento dele, tudo, mas a prefeitura pediu para ele se encaminhar aos responsáveis pela obra que vai sair lá. Então, eu acho que tem algum equívoco com essa informação, porque para a Sabesp e para a Eletro, eles pedem um ofício da prefeitura. Não vai ser um engenheiro particular de uma obra contratada pela prefeitura que vai autorizar. Eu acho que houve aí um equívoco. Então, aí está aí o impacto que já está causando na vizinhança. Então, esse projeto aí, realmente ele tem um valor aí, porque causa impacto com a vizinhança. Eu não entendi, como nós estamos nessa pandemia, vamos esperar passar tudo isso, para depois conversar com o setor aqui da prefeitura de engenharia, para que eles esclareçam direito, que não pode passar uma autorização que a prefeitura é um órgão público para uma pessoa particular, um engenheiro que vai construir apenas uma obra lá, né? Então, sem menosprezar o trabalho desse engenheiro, da empresa que
que foi sorteada para construir lá. Mas eu creio que a prefeitura tinha que autorizar a fazer essa ligação de esgoto. Porque o que acontece é que ele está gastando dinheiro para fazer o esgotamento da fossa séptica, né? Enquanto não se resolve esse impasse. Então, esse impacto aí, realmente, ele causa problema com a vizinhança. Então, eu quero dizer já de antemão que sou favorável a esse projeto. Obrigado, presidente. E só informando... Obrigado, vereador. João Bandeira. Senhor presidente, só para informar o vereador João Bandeira, aquele empreendimento, se não me engano, é numa área pública que foi cedido para construir os prédios, né? Então, quem deu essa informação está equivocado, você eximindo de sua função pública. Quem tem que dar ordem, como disse o nobre vereador, é a prefeitura e seus agentes. Obrigado, vereadora. Eu também vou na linha do Jorge, falando com o João Bandeira também, tem algumas experiências nisso aí, efeitos com a prefeitura que eles são responsáveis nesse setor. Tá? Então tem alguém equivocou em falar isso, então acho que tem que verificar que a prefeitura ela é capaz e ele é o órgão competente para dar essa autorização. Coloque em votação. Favorável. Aprovado por unanimidade, decretado nesta data como autógrafo 041/2020. Prefiro a palavra aos vereadores inscritos na explicação pessoal. Defira a palavra aos vereadores no tempo de liderança partidária. Presidente. Dona Neiva, pode fazer uso da palavra, dona Neiva. Obrigada. Senhor presidente Alexandre dos Santos, colegas vereadores Pablo Cunha, Quinho, Josineto, Júnior do Sindicato, João Bandeira, Emerson Gêmeos, Alex do Posto, Eric Valine e George. Bom, primeiro eu quero falar aqui para quem está nos ouvindo pela TV Câmara, que eu estou sem a máscara porque eu estou em casa, mas quem puder, fique em casa e quando sair, use a máscara o tempo todo. Senhor presidente, como mulher, vereadora e cidadã, quero deixar registrada a minha indignação e o meu repúdio sobre a reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril deste ano e que foi tornada pública pelo ministro do Supremo Tribunal Federal,
Celso de Mello, onde houveram total falta de respeito contra o Supremo Tribunal Federal, a democracia e suas instituições, fomentando posições antidemocráticas, me senti envergonhada. É preciso estabelecer limites, o que ali certamente não ocorreu. Começando pelo vocabulário usado pelo presidente da República e passando pela fala do ministro da Educação, pelo ministro do Meio Ambiente, pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, sem contar com a fala equivocada do ministro Augusto Heleno. O que observei naquela reunião é que, em plena pandemia, não se falou de nenhuma medida para se combater o novo coronavírus. É lamentável. Também me causou estranheza a ausência de posicionamento do ministro-chefe da Secretaria da Presidência e do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência. Mas, com tudo isso, nem tudo está perdido. Consegui ver uma luz no fim do túnel, pois tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Eleitoral o ministro Luiz Roberto Barroso. E quando indagado sobre o ocorrido na reunião ministerial no dia 22 de abril, falou tudo o que gostaríamos de ouvir. Viva o Brasil, viva a democracia. Obrigada a todos. Obrigado, vereadora Neiva. Fim das deliberações das matérias, nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 10 de junho de 2020, quarta-feira, às 15 horas. Agradeço a presença de todos e dou por encerrado a presente sessão.